Esse vídeo fala sobre conexões profundas, mas nenhum laço espiritual justifica sofrimento. Se você está em uma situação onde se sente ameaçado, controlado ou desrespeitado, por favor, busque ajuda. Isso não indica uma missão espiritual. É abuso. Proteja-se acima de qualquer coisa. Links de apoio estarão na descrição. Hoje eu vou estar falando de um dos meus tópicos favoritos e que é um conteúdo atrasado de certa forma, porque as minhas clientes já me pediram já faz um tempo para eu fazer um compilado sobre conexões de almas e como uma boa virginiana eu queria fazer uma coisa mais organizadinha para realmente trazer uma base de informações sólidas que vai te ajudar a seja conhecer um pouco mais sobre conexões de almas ou te ancorar se por um acaso você está despertando agora ou está desconfiado que tem algum vínculo espiritual aí entre você e uma outra pessoa. O ponto é que, como é um assunto que normalmente é bastante distorcido nas redes sociais, aí infelizmente tem muita gente mal intencionada, utilizando questões espirituais para se aproveitar dos outros. Eu vou estar colocando alguns disclaimers aqui durante o vídeo, provavelmente no início vocês já viram um. E o ponto é que muitas pessoas chegam nesse assunto já machucadas, já em um nível um pouco sensível, e elas podem encontrar alguns conteúdos do tipo que as levem a confundir suas relações problemáticas com conexões de almas. Então aqui, algumas vezes eu vou estar trazendo os disclaimers para falar algo óbvio para alguns, mas para outros pode não ser. Pode ser exatamente o ancoramento que aquela pessoa precisa para entender que, ok, algumas conexões de almas vão estar falando de algo em específico, similar com o que ela está passando, mas isso não significa que aquilo é um vínculo espiritual. Lembrando também que tudo que eu trouxe aqui vem de estudos, acompanhamentos de casos, experiências e muita orientação espiritual. É claro que está aberto aqui para a gente conversar sobre. Peço, inclusive, que vocês deixem aqui nos comentários, seja dúvidas, seja a experiência de vocês, para que a gente possa ter uma troca ali e entender como as coisas estão funcionando, até porque eu não sou detentora da sabedoria de tudo. Eu sou uma pessoa que confio muito nos meus guias espirituais e também sou alguém que trabalha muito na base de dados, e é por isso que eu tô falando para vocês que não só tenho experiências minhas aqui, como também casos de clientes que eu acompanho na minha mesa de tarô. Mas, enfim, sem mais avisos, vamos lá. O que seriam as conexões de almas? São vínculos espirituais que estão aqui para nos mostrar como que através das relações a gente se engrandece cada vez mais, certo? Nós estamos vivendo uma experiência coletiva que, quando se trata de conexões espirituais, elas estão ali para lembrar como que estar com o próximo pode ser tão enriquecedor e como que a experiência humana ela é muito rica quando compartilhada, mesmo que algumas dessas experiências não sejam as mais gostosas do mundo. Então esse vínculo, além de profundo e espiritual, ele não depende tanto de atração física ou atração emocional. Às vezes você sente algo independente do tempo que você conhece aquela pessoa. É como se as duas almas se reconhecessem, sabe? E aí é comum que algumas dessas conexões você conheça as pessoas de outras vidas, mas isso não é via de regra. É possível conhecer uma pessoa de uma vida passada e não necessariamente possuir um vínculo espiritual de almas com ela, porque aqui as conexões de almas elas funcionam muito mais como acordos, e aí eu vou explicar no decorrer do vídeo. Mas é possível que a gente encontre pessoas de vidas passadas que a gente não tem nada para resolver com elas, ou que tudo já foi feito que podia ser feito. Muitas pessoas, inclusive, dizem que a chance da gente conhecer muita gente que a gente já conheceu de outra vida é muito grande, principalmente dentro da família, né? Dizem que algumas pessoas encarnam na mesma linhagem, mas é aquilo, às vezes não precisa que tenha algo ali a ser trabalhado entre aquelas duas almas. Eu não vou cumprir determinado papel na sua vida, apesar de que a gente foi, sei lá, irmão numa vida passada. O ponto das conexões de almas é como que elas vão funcionar, sabe? O objetivo é sempre evolução, então
essa questão dos acordos espirituais que uma alma tem com a outra é pra, ok, você vai funcionar como um professor, ou a gente vai compartilhar alguma coisa ali, uma missão de alma, ou a gente vai se apoiar de alguma forma pra que determinada alma ou almas evoluam, sabe? Normalmente é sempre para o benefício das duas, mas aqui eu vou estar falando como se fosse diretamente para uma pessoa só, tá? Mas que fica aqui registrado que, da mesma forma que uma pessoa pode ser sua alma gêmea ou seu kármico, você é também a outra ponta da conexão. E aí, como eu falei, a diferença tá justamente em como certas lições vão ser passadas ou aprendidas através da dinâmica que você compartilha com aquela pessoa. E aí, existem 3 tipos que são as mais famosas que a gente vê por aí, que são as almas gêmeas, as relações kármicas e as famosas chamas gêmeas, que nesse vídeo em questão a gente vai falar das 2 primeiras, das almas gêmeas e dos relacionamentos kármicos, porque chama gêmea precisa ter um vídeo só deles, tá? Porque tem muita coisa para ser destrinchada e se você conhece um pouco da conexão, você sabe o porquê. Mas se por um acaso você tem um pouco mais de interesse de aprender sobre chama gêmea, fica nesse vídeo de qualquer forma, porque essas conexões espirituais que a gente vai falar aqui, elas também desempenham um papel muito importante na dinâmica de chamas. E aí, às vezes, você já vai sair daqui com a base que você precisa, porque é muito provável que, se você tá em uma dinâmica de chama gêmea, você vai ter aí contato tanto com almas gêmeas quanto com kármicos, porque, de novo, elas têm esse papel importante. Dito isso, vamos lá. As almas gêmeas, nossas queridas almas gêmeas, são talvez a conexão mais bonita que você vai experienciar, porque ela é muito leve, sabe? São conexões que simplesmente acontecem, simplesmente estão ali e vão funcionar como uma equipe de suporte, sabe? Você vai compartilhar uma afinidade muito forte com determinada pessoa, é alguém que vocês vão sempre estar se acolhendo, se ajudando e, de novo, evoluindo. É possível compartilhar até missões espirituais com a alma gêmea, porque é um relacionamento que ele vai fluir com muita facilidade e dificilmente ele vai tocar em pontos negativos ou criar. Eu acho que esse ponto de gerar feridas é algo que provavelmente não vai estar acontecendo. Sim, é possível que você tenha ali desentendimentos com uma alma gêmea, porque não estamos isentos, principalmente quando a gente tá em certos níveis vibracionais mais baixos ou com nosso nível de consciência sobre as nossas feridas um pouco ali não tá tão claro pra gente. É possível que tenha ali um embate, um espelhamento com a alma gêmea, enfim, acontece porque nós somos humanos, mas em sua grande maioria a probabilidade é que seja extremamente positiva. O conforto da presença daquela pessoa é quase que instantâneo, é como se você estivesse em casa ou se... É como se você pudesse ser você mesmo ali, não tem problema nenhum, você sabe que aquela pessoa ela vai te acolher mesmo com os teus defeitos. E sim, a gente às vezes pode sentir uma certa vergonhinha, mas mesmo assim existe o impulso de, poxa, eu acho que eu posso me abrir pra essa pessoa e normalmente você vai estar certa. E aí, como eu falei, é uma conexão que vai sempre te impulsionar para o crescimento, inclusive te influenciar e incentivar a crescer. Eu acho que isso é um ponto chave aqui e é algo mútuo, então você também vai estar fazendo isso pela outra pessoa. Pode sim acontecer de uma alma gêmea sua precisar tocar em uma ferida sua, mas não é tanto para te engatilhar, e sim para te mostrar que, olha, você tá se deixando ficar em um lugar limitante por conta de um medo, por conta de uma ferida. Então, que tal você se olhar aqui com um pouco mais de cuidado? Porque, de novo, existe esse amor acolhedor, esse conforto que tá ali realmente para facilitar a tua travessia, a tua caminhada na vida. E aí, as almas gêmeas, a gente pode encontrar várias durante a vida. Diferente do que algumas pessoas acreditam, elas não são as nossas metades da laranja, né? De novo, são gêmeas, então são 2 diferentes. A questão aqui é justamente aquela afinidade. Então você pode encontrar uma alma gêmea sua em alguém da sua família, em um amigo, sim, em um parceiro romântico. Às vezes
no parente do seu parceiro romântico. E as sincronicidades que vão existir entre você e essa pessoa vão para além dessa afinidade que eu falei, desses gostos similares que vocês podem ter. E é algo também muito gostoso de se perceber e que vai realmente te ancorar para você entender, opa, eu acho que tem alguma coisa a mais aqui sim. Então, por exemplo, além dos gostos, vocês podem ter histórias similares. Usando um exemplo meu e das minhas 3 melhores amigas, por exemplo. Nós tivemos infâncias diferentes, mas tem uma coisa muito em específica que se repetiu, duas na verdade, se a gente for considerar assim, que se repetiu e moldou a gente de uma forma que lá na frente, quando a gente foi se conhecer, a gente se linkou, sabe? Então é como se a vida se encarregasse de, já que aquilo faz parte da tua história, se encarregou de lá na frente, quando você encontrou a sua alma gêmea, ela também ter aquilo para que vocês consigam meio que trocar figurinhas, sabe? E uma ajudar a outra. Outra coisa que também acontece, usando de novo um exemplo das minhas amigas, é a sincronia de acontecimentos. Então, por exemplo, muitas vezes eu passo por uma coisa que na outra semana minha amiga tá passando, ou vice-versa, ou ao mesmo tempo. E ali a gente já entendeu que é uma forma espiritual de uma ajudar a outra a passar pela vida, porque mesmo que eu tenha passado primeiro e a minha amiga passou depois, aqui eu já vou ter uma bagagem que eu consigo trazer pra ela. Da mesma forma, ela faz comigo, a gente faz juntas quando a gente precisa passar por esses processos, sabe? Uma alma gêmea é a nossa maior torcida, é o nosso maior suporte, sabe? E não é uma coisa pesada, não é uma coisa que carrega dívida ou necessidade, não. Você tá ali pelo simples fato do amor genuíno que aquela conexão carrega. Algumas almas gêmeas vão ficar na nossa vida, talvez até o final delas, e algumas vão seguir o caminho quando o objetivo daquela conexão for concluída. Sabe, uma coisa que eu percebo muito é que algumas almas gêmeas, as que ficam menos tempo na nossa vida, elas estão ali para nos dar esse suporte em momentos muito específicos, onde ali naquela jornada a nossa alma sabia que a gente ia passar por um perrengue muito pesado e a gente precisava de alguém para nos acolher, e aí aquela pessoa vem, acolhe, nos incentiva, nos ensina aquilo que a gente precisa aprender com aquela situação de uma forma que não a torne tão pesada, e aí eventualmente os caminhos se seguem cada um para sua direção, né? Aqui, diferente de, por exemplo, kármicos e chamas gêmeas, essas separações elas podem ocorrer mais naturalmente ou sem deixar marcas. Então é, por exemplo, eventualmente você descobre que vocês cresceram ou cada um se mudou para uma cidade ou, enfim, trocou de escola e as coisas ficaram mais difíceis e sempre vai existir aquele carinho, aquela saudade, sabe? Mas não necessariamente vai deixar cicatrizes, é muito mais essa nostalgia que fica. Em alguns casos, porém, pode existir intervenção espiritual, tá, gente? Porque por mais que tenhamos destino, acordos espirituais e afins, existe também o livre-arbítrio. E quando a gente pega uma conexão boa dessa e faz besteira, sabe? Uma duplinha do barulho que tá com comportamentos muito problemáticos, ou se por um acaso, a partir dessa afinidade, uma alma estiver puxando a outra para comportamentos ruins como vícios, tá agindo de uma forma que vai contra a missão de vida, o objetivo espiritual de determinada pessoa, ou às vezes da conexão, é muito provável que a espiritualidade entre ali e coloque um desvio ou realmente um fim naquela conexão antes do previsto. E aí, claro, pode ser que não aconteça, mas tem grande chance, principalmente para quem tem chamado espiritual e aquela ligação ali tá causando meio que problema, sabe? E agora, para falar dos relacionamentos kármicos, aqui eu vou colocar o segundo disclaimer do vídeo, porque para essa conexão eu preciso muito, 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 muito do seu discernimento quando você estiver ouvindo, porque essa é provavelmente o vínculo mais negativo que a gente tem aqui da lista. E apesar de que existe um objetivo por trás dessa negatividade, que eu vou estar explicando para vocês, não é justificativa para você permanecer ou manter relações tóxicas ou até mesmo abusivas. Se tem uma coisa que relacionamentos kármicos vão fazer é te mostrar o que não engajar, o que não fazer, o que não permitir
na sua vida. Então, se você chegou aqui com alguma ideia de que espiritualmente você está vinculado a uma pessoa porque existe uma dívida kármica, não pense dessa forma. Nada espiritual justifica o sofrimento ou a manutenção de relações que estão ali te machucando, tá bom? Mas então vamos lá. O que seriam as relações kármicas? Aqui vão ser vínculos bem intensos e normalmente vão carregar dinâmicas um pouco mais negativas, tá? Que podem fazer com que você se limite ou até mesmo se tornem relacionamentos muito unilaterais. Normalmente essas conexões entram na nossa vida quando a gente tá em um nível de consciência mais baixo, porque é onde a gente tá mais linkado com o nosso ego, onde, sabe, onde essa parte mais... As nossas sombras são muito mais valorizadas pela nossa consciência do que o nosso espírito e, às vezes, muitas vezes, as nossas emoções genuínas. Então, como provavelmente vão ser dois indivíduos que se encontram na mesma vibração, isso por si só já faz com que a conexão seja ali um pouco mais forte. Como vocês dois vão estar se conectando a partir de feridas emocionais, é bastante pautado, sim, em uma atração magnética, mas principalmente em tudo aquilo que o nosso ego deseja e tudo aquilo também que ele quer fugir. São pessoas que podem fazer você reviver as suas feridas de infância, como abandono, traição, rejeição, insegurança também. Então, aqui usando um exemplo de um relacionamento romântico. O seu parceiro tem o mesmo padrão desrespeitoso de um de seus pais, por exemplo. E como é uma ferida aberta que você nunca tratou, aquela dinâmica vai estar ali justamente para que você entenda que no momento presente você precisa se cuidar, você precisa se proteger e não deixar aquilo se repetir. Só que até você entender isso, o teu ego vai te colocar para sentir quase como se fosse uma necessidade muito grande de ter a aprovação daquela pessoa que tá te desrespeitando. É algo que, se você olhar de uma forma psicológica, você também consegue encontrar aí algumas explicações melhores do que essa que eu te dei, e aí é por isso que eu sempre falo que espiritualidade e psicologia, se puder andar junto, meu amor, vai ser maravilhoso para você, principalmente dentro de uma conexão como essa. Como é uma dinâmica envolta em bastante drama e muita drenagem energética, elas podem carregar essa sensação de dívida, sabe? Então, mais uma vez, não é só a atração que te mantém ali. Tudo isso que eu fui trazendo aqui vai se acumulando, vai se acumulando. A atração que você sente por essa pessoa, ela vai funcionar como uma chavinha para você destravar o que em você continua permitindo que certas situações se repitam. Por que que você continua achando que aquele comportamento que te faz se sentir mal é digno de continuação? Porque nem sempre vem de um lugar onde você tá se machucando, mas o ser humano, ele é muito complexo. E às vezes você vai ter uma ferida de abandono, por exemplo, que não vai te deixar encarar algo e achar que você precisa, não, eu consigo mudar aquela pessoa, assim. Tá tudo bem, foi uma dorzinha tranquila, ou foi algo que eu consigo lidar. E é justamente isso que a dinâmica vem te mostrar. Não, você precisa sim lidar, mas não ignorando, não para manter aquela situação. Fazer uma relação kármica ficar estável é possível, mas demanda muito sacrifício, não só da tua energia vital, como da tua verdadeira essência e algumas vezes da tua missão de vida, de novo, para as pessoas que carregam um chamado espiritual. O ponto é que, como é uma conexão que alimenta o teu ego, que faz ele se sentir confortável ali, seja qual for o motivo, a dinâmica, ela pode ser um pouco mais difícil de largar, porque lidar com a negatividade que você sente da troca ali vai ser muito mais fácil, muito mais confortável do que lidar com as tuas sombras ou as tuas feridas. Então, de novo, usando esse exemplo da ferida de abandono que eu falei. Você tem muito medo de ficar sozinho, então é muito melhor ignorar uma traição do que precisar se proteger, se afastar daquela pessoa, porque isso significaria que você estaria sozinho. Então, os kármicos, eles não vão te ensinar,
Exatamente. Eles vão te mostrar como que viver para alimentar o ego não vale a pena. Não é sustentável a longo prazo, principalmente, porque, de novo, o preço ele vai ser alto demais para algumas pessoas. E aí você pode ter um kármico na sua família, com um parceiro amoroso, com um amigo, às vezes. E provavelmente você conhece essa pessoa de uma outra vida, porque essa coisa das lições kármicas de vidas passadas, elas vão estar aqui de novo para se repetirem, porque elas vão funcionar, as situações elas vão estar aqui para te desafiar a quebrar os ciclos finalmente. E a repetição, ela é muito importante, porque assim como as almas gêmeas, alguns kármicos vão ficar na nossa vida por um pouco mais de tempo e outros podem ser muito curtos. Na verdade, aqueles que passam pouco tempo é realmente pouco tempo, porque elas vão estar ali muito mais para evidenciar a ferida e como você está engajando nelas, enquanto os que estão aqui para ficar mais tempo na tua vida podem ter algo relacionado aos padrões que vocês estão alimentando no outro. Então, por exemplo, você está sempre se interessando em parceiros que são emocionalmente distantes e aí por isso eles nunca estão na tua vida, eles nunca ficam. Ali está acontecendo para que você entenda na primeira pessoa que não foi justa com você, não foi responsável emocionalmente e se afastou, para que você entenda o que foi que me fez me sentir atraído por esse tipo de gente, que muitas vezes estão dando sinais sempre. É para você olhar para si, para você entender o que você quer provar em se manter em uma relação assim, em se manter com essas pessoas, porque de novo, nem sempre vem de um lugar onde a gente quer se machucar, muito pelo contrário. Pode vir de um lugar onde a gente acha que através do outro essa ferida vai ser curada. Mas não é assim. Não é mudando uma pessoa desse tipo que você vai provar para você mesmo que você é suficiente. E para os kármicos que passam um pouco mais de tempo na nossa vida, ali pode ser porque, como eu falei, tem algo que precisa ser trabalhado com um pouco mais de tempo, mas alguns permanecem por teimosia humana. É similar à conexão de almas gêmeas, né? As duas carregam conforto. A diferença está aqui. Aqui é muito mais leve, genuíno e puro. E nos kármicos a gente já tem toda essa fuga das sombras e das feridas. E aí, aproveitando isso, acho que é válido eu trazer que nem todo kármico é ruim como a gente às vezes sente quando as pessoas falam aqui na internet, tá? Na verdade, uma relação kármica pode funcionar até bem. O ponto tá nos sacrifícios que você precisa fazer para manter aquilo. Quando ela é tóxica ou abusiva, aquilo diz mais sobre o nível vibracional das pessoas, o nível de consciência. De novo, lembra que eu falei? O quanto que cada um entende que o teu ciúme ali, que limita aquela pessoa de fazer determinadas coisas, vem de você e não dele. E que para uma relação funcionar de uma forma realmente saudável, você precisa fazer o outro querer estar com você e não obrigá-lo a estar ali com você. Mas como é mais fácil direcionar o outro, o peso emocional, a gente acaba fazendo alguns sacrifícios, seja porque foi imposto, porque aquela outra pessoa nos pediu, nos implorou e a gente quer manter a relação, ou às vezes a gente pode escolher por conta própria, como, poxa, mas fulano realmente fica mal com esse tipo de coisa, né? Será que não sou eu que tô fazendo alguma coisa chata? Será que esse meu sonho é realmente digno, já que fulano vai ficar muito triste, que eu vou morar em um determinado lugar ou coisa do tipo? Enfim, são alguns exemplos que não vão se aplicar para todo mundo, mas é só para realmente trazer um pouco mais de praticidade para vocês entenderem como nem sempre vem de um lugar negativo, nem sempre vem de uma obrigação pesada. Às vezes é alguma coisa ali velado, é algo que a gente vai acreditar que é amor até compreender que vem do ego. Essa conexão vai te deixar tão confortável nos teus padrões negativos que você vai ser capaz de sacrificar um sonho, uma atividade que você sabe que te faz muito bem, só para salvar a relação ou para manter as coisas um pouco mais leves, sabe? Mesmo que seja algo mais sutil, porque é como se essa conexão, diferente das chamas gêmeas, ela não vai te cutucar. Ela não vai mostrar pra você que olha o que você tá fazendo, olha o que você tá deixando fazerem com você. Não, ela vai estar ali pra validar todos os comportamentos que você tem que mantém
esse tipo de padrão negativo acontecendo na tua vida. São pessoas que também podem alimentar comportamentos negativos que você venha a ter com os outros, porque foi isso que você veio quebrar aqui. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um costume de... Eu vou usar apostas aqui como exemplo. E essa pessoa é alguém que engaja, é alguém que, mesmo vendo você ali se afundar ou você ficar ansioso, ela não vai estar te chamando a atenção para isso. É uma pessoa que é muito mais fácil que ela vá lá e faça, não, mas tá tudo bem, muita gente faz isso. Não, mas é assim mesmo. Ela vai te deixar confortável na negatividade. Principalmente quando essa pessoa for meio que beneficiada por esse teu comportamento. Então, digamos que a tua conexão kármica tem muito problema de autoestima e ela acaba alimentando alguns hábitos negativos seus, porque de alguma forma ela sabe que isso vai fazer com que você não atraia pessoas que ela julga ser melhor que ela. No final das contas, é uma ferida trabalhando com outra ferida. E aí, como eu falei, o teu kármico também tem você como kármico dela. É uma via de mão dupla aqui. Claro que às vezes vai funcionar de uma forma diferente, de novo, dependendo do acordo espiritual que foi feito, mas a gente precisa lembrar que existe a responsabilidade dos dois lados. E aí você pode falar pra mim, Liz, talvez eu esteja em uma conexão como essa, mas eu amo muito, muito essa pessoa. E meu bem, eu falo aqui pra você que é completamente possível você ser completamente apaixonado por esse alguém, você amar ao ponto de dizer que você não vale tanto quanto essa pessoa. É justamente isso. É justamente quando você se encontra em um ponto onde o amor, ele é tão egóico, seja porque você acredita que não consegue viver sem aquela pessoa, ou porque você acredita que você vai fazer um mal imenso àquela pessoa se você se afastar, mesmo que ela esteja te machucando. Principalmente para aqueles kármicos que passaram muitos anos da vida juntos, ou que são parentes, sabe, tem essa ligação de sangue. É muito provável que o amor, ele venha junto de todas essas lembranças do costume. O ponto vai estar na lição. O ponto vai estar em como aquilo te afeta na vida, porque muitos relacionamentos kármicos têm isso, né? Quanto mais você engaja na relação, mais estagnada a tua vida fica, mais complicado algumas coisas pode parecer para você. E aí aquilo, no final das contas, não é de total responsabilidade da outra pessoa, sabe? Porque ela tá ali, sim, pra cumprir o papel dela, e se ela estiver fazendo alguma coisa que tá mexendo nas tuas feridas, é óbvio que você precisa parar e impor um limite. E é aí que entra a tua responsabilidade consigo mesmo. Eu listei aqui 3 passos para você que se reconheceu em uma ligação kármica e tá com dificuldade. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o padrão que te é apresentado ali constantemente naquela dinâmica. O que continua se repetindo e te machucando e que provavelmente você tá fugindo. A segunda coisa seria reconhecer o que te conecta com aquela pessoa, o que ainda te faz se manter naquela relação. Se é algum gatilho dentro da situação repetitiva ou se é algo naquela pessoa que ela apresenta que te faz, sabe, meio que parece que cutuca algo dentro do teu peito e te deixa muito ansioso, pensar que, eu não vou mais estar fazendo aquilo. Reconhecer o que exatamente é, porque eu acho que é algo também que ajuda muito a reconhecer relacionamentos kármicos, é quando o pensamento de estar com aquela pessoa vem de um lugar de alívio e não de amor. Então, por exemplo, você pensa em deixar aquela pessoa, é desesperador. É desesperador. O que te faz se manter com ela é para que esse desespero passe. Não é 100% o amor. E o terceiro passo, claro, que é quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão que você repetiu todas as vezes, que você deixou ali acontecer ou que você acabou engajando de novo, de novo, de novo. E sempre se lembrando dessa lição, porque ela pode sim voltar para te testar. E aí eu adicionei mais uma coisa que você pode fazer, que é buscar ajuda para além do espiritual também. Independente de uma conexão espiritual, emocional, o luto que você pode experienciar por causa do fim de uma relação, ele é muito real, ele é muito profundo. E em uma relação em que o vínculo
é dessa forma, profundo desse jeito, pode vir a ser sim necessário uma ajuda profissional para que você consiga realmente trabalhar o que precisa ser trabalhado e assim seguir em frente de uma forma leve, tranquila, ou que pelo menos não te deixe cicatrizes tão profundas para outras relações. Assim como foi avisado na mensagem inicial do vídeo, eu falo aqui mais uma vez que eu deixei na descrição links de apoio e suporte, onde você consegue encontrar um pouco mais de apoio profissional mais acessível, independente se você ainda está em uma relação como essa ou se você conseguiu finalmente quebrar o ciclo. Às vezes esse suporte emocional é tudo que você precisa, seja para se fortalecer ou para não deixar que isso aconteça de novo em algum momento da tua vida. As feridas, elas não precisam ser um problema. O ponto é que a gente precisa olhar para elas com carinho, com atenção e cuidar. Elas não podem ser ignoradas. Mais uma vez, ter um vínculo espiritual com alguém não significa que você precisa manter aquela pessoa na sua vida, principalmente se as relações estiverem tóxicas e abusivas. Às vezes, para relações kármicas, a lição é justamente deixar aquela pessoa ir. E é isso, meu amor. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Eu te peço de coração o seu like para ajudar a fortalecer aqui o canal. Eu tô começando agora, querendo ou não, e vou estar trazendo não só a segunda parte, tá? Não se preocupem, como também algumas leituras, mensagens e reflexões sobre a vida aqui. Te peço para me acompanhar se você estiver interessado. Também deixe suas dúvidas aqui embaixo, conteúdos que vocês gostariam de saber, se tem alguma coisa mais específica que vocês acham que faltou. Também gostaria muito de saber a história de vocês, se por um acaso vocês já se encontraram em algumas dessas conexões que a gente falou aqui. E se tiver alguém que você acredita que precisa ouvir esse vídeo pra entender algo que ela tá passando, manda pra ele, tá? Também vai me ajudar bastante. Ativa o sininho pra não perder os meus outros vídeos e me acompanha lá na redezinha de vídeos curtos, se por um acaso você gosta de leituras de tarô um pouco mais rápidas. E, enfim, é isso. Um beijo e até a próxima.